A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bom, gente, com vocês? Meu nome é Norma, do canal Sua Casa Firmada. Gente, eu vim aqui compartilhar uma experiência maravilhosa que eu tive hoje. Eu ouso dizer, gente, que hoje, como há muito tempo, eu não ouvia nos templos uma palavra verdadeiramente extraída da Bíblia. A referência que ela usou está em 1 Timóteo, primeiramente, 4, que ela usou duas referências. E finalizou com 2 Timóteo 3. Então, assim, gente, foi algo que foi uma manhã, assim, muito regozijante. Eu escuto muitas pregações, principalmente de homens, né, piedosos, né, que trazem uma palavra que une o conhecimento com aquela mansidão, né? O conjunto da obra, você conhece, gente, como pessoas espirituais estão trazendo a palavra da verdade e palavras que libertam. E hoje, principalmente para mim, foi importante, por quê? Porque eu estou trazendo uma série de vídeos, aqueles que me acompanham sabem. E eu estou trazendo uma verdade que ela para muitos é muito confrontante. Essa verdade ela requer uma atitude que para muitas mulheres vai ser muito difícil. Vai ter que ser todo um recomeço, vai ter que se refazer de novo. Por quê? Porque a gente foi enganado um tempão e agora para poder a gente restabelecer essa verdade que é bíblica, será difícil. Então essa palavra que ela trouxe hoje, né, a irmã Rita, foi algo que para mim, primeiramente, foi uma confirmação, né, de que Deus realmente tem coisas que Ele tem que ter com a gente e que a gente tá passando por um processo de cauterização que colocaram na gente e a gente realmente tapou os nossos olhos. E para tirar, ela usou até como uma referência a palavra que foi usada no texto, né, que foi a cauterização, o efeito que isso causa. E realmente, gente, quando você é trazido para a luz, a verdade nem sempre, gente, nem sempre a verdade é algo fácil. Não é. Por quê? Porque ela usou como referência, gente, eu achei perfeito na passagem lá de Jacó, quando ele teve que aquele poço que ele cavou e depois ficou cheio de entulho. E tiveram que tirar aqueles entulhos de lá de dentro. É exatamente isso, gente. A verdade que eu tô trazendo para vocês, né, nesse apanhado de vídeo, vai te abrir os olhos, vai te libertar e depois você vai falar: meu Deus, o que é que eu vou fazer com essa informação e com essa verdade? Porque de início você não vai estar pronta para abrir mão daquilo que você conquistou. Você conquistou para você. Não foi um propósito de Deus. Porque em vez de você, como uma mulher de Deus, nós, como mulheres de Deus, buscar referência do Senhor naquilo que Ele tinha na nossa vida, nós pegamos a nossa bagagem lá do mundo e trouxemos conosco. Nós não renunciamos o nosso emprego, nós não renunciamos a nossa vida pessoal, não renunciamos para ser sacrifício para os nossos filhos. Então vai ser algo que vai ser difícil e que para ser tirado vai levar algum tempo. Para algumas, tomara, né, que Deus ele possa ter essa verdade com essa pessoa logo a tempo. Porque comigo levou tempo, gente. Eu tenho 6 anos de convertida e essa verdade eu permiti que chegasse até mim, né, há pouco tempo. Mas foi de pouquinho em pouquinho, gente. Deus começou a falar comigo aos pouquinhos. E eu dando lugar, ele começou a me dizer essa verdade. E ali eu fui convencida. Mas para isso, eu fui abandonando gradativamente a velha norma. Eu fui abandonando a velha norma. Porque a velha norma ainda estava aqui. A velha norma queria trabalhar, queria ser autossuficiente. Em vez de ser para Deus, ela queria se realizar, como o mundo ele fala, né? Só que essa norma, Deus fala que não se coloca vinho novo em aldre velho, né? Então, o que estava acontecendo comigo era isso.
eu estava querendo a renovação do espírito, orando para Deus para que eu vivesse o propósito dele, atrás desse propósito incessantemente. Eu falo nisso até em um vídeo. O perigo de a gente estar centralizando essa questão do nosso propósito só dentro da congregação e para serviço da congregação, mas não isso como uma vida fora da congregação e dentro da sua família. Então, quando eu tive um encontro com essa verdade, gente, não foi de uma hora para outra, foi de uma forma gradativa. E eu lembro que hoje, quando a irmã estava explanando, né, a palavra, eu comecei a pensar, meu Deus, é por isso que o Senhor falava comigo de ordem. E Deus estava falando da ordem, né, lá no tabernáculo, como era feito os sacrifícios. No estudo, eu pude aprender que na palavra de Deus é repetida a mesma palavra mais de uma vez, é porque Deus quer enfatizar alguma coisa e quer trazer um conhecimento com relação àquilo ali. E eu lembro que Deus falava da madeira que tinha que ser queimada e até tinha que ter uma ordem dessas madeiras. Eu falei, meu Deus, mas se vai ser queimada, né? Para que essa ordem? E Deus repetiu mais de uma vez. Então, o que eu aprendi é que mesmo para você oferecer um sacrifício para Deus, não é ali aquele sacrifício, o corpo do animal, não começa ali no corpo do animal sendo queimado, mas começa na maneira que você prepara essa madeira, essa lenha, para ser queimado esse sacrifício, para chegar com cheiro suave. Se não houver uma ordem, no momento que você está ali se organizando, né? Se Deus não preparar você para essa chama que vai queimar o holocausto e vai ser oferecido para Deus, se não tiver uma ordem ali naquela base, de nada vai adiantar. Vai ser um fogo estranho, vai ser uma fumaça estranha e Deus não vai estar recebendo esse sacrifício. E ali, Deus foi tendo comigo assim aos poucos, e mesmo eu sem entender. E no momento que Deus me apresentou um ministério, que é de ser mãe, esse ministério que todas as mulheres, ela foi chamada para isso, é um ministério que Deus separou para a gente, de nós sermos a progenitoras, e não só isso, mas nós gerarmos futuros, né, guardiões da palavra do Senhor, que não é pouca coisa, formar soldados de Cristo, que não vai negar Cristo nas horas da adversidade, uma mulher que vai ajudar este marido dentro de casa, esta mulher que vai administrar os recursos que entram na sua casa com sabedoria, até mesmo consagrando o seu recurso a Deus, e que sempre vai aumentando, viu, gente? É uma riqueza, uma infinidade de coisas, quando as coisas estão ali, né, tudo colocado no lugarzinho certo. E os seus filhos, né, que vai ser ali orientado e guardado por você, por seus princípios. Princípios que foi passados para você e você vai passar para o teu filho. Gente, de geração em geração, os conhecimentos do Senhor, eles foram passados assim. As pessoas, elas tinham o conhecimento dado por alguém que quando ele constituía a tua família, esse conhecimento era passado de geração em geração. E essa atribuição é dada aos homens, é os homens que ensinam, viu, gente, a palavra do Senhor. E em casa, a mulher, ela é peça fundamental para que esse homem tenha esse descanso e esse equilíbrio, para quando ele chegar da guerra, da batalha, ele ainda ter paz, né, para poder estar passando o conhecimento de Deus, né, para dentro do seu lar, para os seus filhos. Parte do pai. A mãe, ela tem a parte de educar. Educação doméstica é o que está se perdendo, né? Hoje em dia, uma mãe, ela não entende que não é a creche que educa o filho, com princípios e valores morais, né, de caráter que são dados dentro do lar pela mãe. Sobre outra coisa também que eu venho observando nas igrejas. É um formato de oração um pouquinho, né, gente, um pouquinho distante, né, daquilo que é propósito de Deus, né, com a oração. Por quê? Porque, gente, o Espírito é quem tem que fazer essa oração. É Ele quem ora como convém. As petições que vão ser levadas a Deus não pode ser orações feitas de uma voz vazia que vai ecoando e quer que chegue ali diante de Deus de qualquer forma. São orações, gente, que são feitas
que é muito perigoso. Por exemplo, quando você está dirigindo a oração a um irmão que está passando um problema, é muito perigoso você falar assim, porque o diabo está tentando, ou porque o diabo está agindo, interferindo. Se falasse que o diabo estava tentando, ainda era mais leve, mas atribuir aquela situação do irmãozinho a Satanás. Quando, mesmo que Satanás tente aquele irmão, é para fortalecimento dele, porque se ele está tentando é porque Jesus permitiu. Porque o diabo ele não pode fazer nada sem ele primeiro passar pelo crivo de Deus. E aquela situação também vai passar pelo crivo de Deus. Ele precisa. Quando não, Deus intercede, como Jesus fez com Pedro. Quando Satanás pediu a alma dele para poder, peneirar. Jesus intercedeu, porque Jesus viu que ele não estava pronto. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem situações que Deus está permitindo porque é a mão dele. Porque ele está permitindo ou por alguma disciplina, ele está disciplinando aquela pessoa, ou ele está estagnado e Deus ele está ali apertando para poder ele amadurecer. Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem e que ele não dá nada que a gente não possa, nenhuma cruz que a gente não possa suportar. E junto com a aprovação ele vai te dar o escape, porque ele sabe da nossa limitação. Então, quando o fardo é pesado demais e você está carregando aquele fardo pesado que não é seu, normalmente é de seus pecados. Quando a gente está carregando, um fardo recorrente àquilo que nós cometemos, a não ouvir a palavra de Deus e queremos fazer as coisas do nosso jeito, gente, consequência de pecado é diferente de provação de Deus. Gente, o deserto do Senhor é para poder ensinar. O deserto, quando a gente fala, é aquele momento de silêncio, que parece que que Deus não tá ouvindo suas orações e que nada está acontecendo na sua vida, mas não é que Deus não veio para poder te socorrer e apagar as imundícias. Eu faço aqui minhas lambanças, Jesus, não te pergunto nada, não quero saber se é errado ou é certo, se é pecado, se não é, eu vou fazer. Aí depois corre para os pés do Senhor para poder o Senhor fazer o quê? Te ajudar? Não, apagar suas confusão. E ali fica ali o tempo todo, marcando passo. Perdendo o tempo de qualidade que Deus tem para poder usar a tua vida na vida de outros, para libertar outras almas. Sabe o que é que está acontecendo com a geração de hoje? Egoísmo. Tudo gira em torno do seu próprio umbigo. Sabe o que está acontecendo com a geração de hoje? Está fazendo das igrejas lugar de choro, de pranto, para aliviar os seus pesos, seus fardos pesados. Por isso, os louvores cada dia mais falando de você. Falando de te autoapacentando, te autoapaziguando. Não é apacentando, não. É te autoapaziguando. E o culto para Deus? Não, sua vitória vai chegar, sua vitória é certa. Meu querido, você está sofrendo, mas Deus está vendo. Você tá chorando e Deus está escrevendo. Você tá assim, Deus escrevendo. E aí choro, gente, não é choro do Espírito Santo, não. É choro de memória. Você tá indo lá naquele seu problema, você tá indo lá naquele seu filho problemático, você tá indo lá naquele casamento seu destruído, você tá indo lá naquelas contas que você não consegue pagar. É ali que tá o choro. O choro do Espírito Santo, só Jesus. Você quer uma prova que é isso? Quantas vezes você já abaixou a cabeça para chorar, ali tomada pelo Espírito, e vem uma irmãzinha a te abraçar, querer te consolar? Porque na mente mecânica da irmã, todo mundo que chora é porque tá passando alguma coisa. O deserto, que eles falam. Gente, eu já passei por isso. Quando eu tomada pelo Espírito, o Espírito Santo de Deus começa a falar meu coração, eu choro horrores e prantos. Por quê? Porque a gente, quando tá diante de Deus, a gente tem noção do nosso estado caído e da grandeza do Senhor. E são muitas coisas, gente. A pregação foi em Romanos. Depois da pregação, comecei a ficar ruminando aquela palavra. Começou um louvor. Eu sentei, gente, desabei a chorar.
Mas o louvor não tinha nada a ver com emocionalismo, não tinha nada a ver, muito pelo contrário, era um negócio lá de até de um fogo. E eu peguei e falei assim, ai gente, mas eu gosto de ruminar a palavra, gente, eu gosto de internizar aquilo ali, sabe? E aí eu peguei, sentei, abaixei minha cabeça. A irmã veio automaticamente. A irmã veio de uma forma até brusca, batendo no meu ombro e falando assim: minha irmã, se você rodar, Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar o que você quiser. Gente, eu fiquei constrangida pela irmã. Eu falei: minha irmã, fique em paz e rode que ele vai te dar tudo. Quase eu botei a mão na cabeça da irmã e repreendi aquele satanás ali. Sabe por quê? Porque quem dá tudo, gente, que a gente quer é Deus, é? Deus dá o que a gente precisa. Então, a irmã, para poder não ficar no vácuo, tentou, né, de alguma forma que eu levantasse, que eu rodasse. Agora, pra quê, gente? Porque ela não me conhecia, era uma igreja que eu estava visitando. Onde eu congrego, todo mundo já está acostumado a me ver em rios de lágrimas, então as pessoas já sabem como é o meu processo com o Espírito Santo. E ela não sabia, mas ela já está já nessa mecânica, nessa dinâmica. Então, hoje, o culto é centralizado não em você prestar um culto para Deus, mas em você ir. As pessoas já vai, gente, certinho. Gosta ali, ama apaixonadamente os louvores. Chega na hora da palavra, é um disperso aqui, outro disperso ali, porque não é, gente, o essencial, o fundamental na vida deles. Não quer dizer nada, mente cauterizada. E quando não muito, é raro você ver uma palavra como a que eu ouvi hoje. Eu vejo sim pregações de homens inspirados ali, né, que se debruçam na palavra e se dedicam à palavra. E extraído ali, extraindo o máximo que Deus ele pode te dar. E eu vi esse comprometimento com a irmã. E com o que realmente Deus ele quer falar nos tempos de hoje. E o que Deus ele está mais querendo é que as pessoas elas comecem a olhar para dentro dos seus lares, primeiramente ter com ele pessoalmente, porque Deus não pode fazer nada e nem falar nada para alguém que não para poder ouvir qual é a vontade dele. As pessoas já começam a oração entregando. Deus cuide disso, Deus salve isso, Deus vai lá naquele lugar, Deus aí. Deus... É tanta coisa, mas do seu próprio estado a gente não vê. Arrependimento, uma oração iniciando assim: Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo dos meus feitos, eu me arrependo se até aqui eu não venho fazendo a vontade do Senhor. Eu me arrependo se em cada atitude que eu vou tomar na minha vida eu me esqueço de ajoelhar e perguntar se é isso que o Senhor quer de mim. Eu me arrependo, para poder iniciar uma oração voltada para o Senhor. E que Ele seja o centro dessa oração. Deus odeia orações repetidas. E as pessoas pensam que aqui só se encaixa o católico que lê o Pai Nosso e Ave Maria 50, 100 vezes para pagar penitência. Não. Os crentes estão orando assim também. Senhor vai lá no tráfico, Senhor vai lá nas bocas, Senhor vai lá não sei na onde, mas botando Deus para ir para tudo que é canto. Coisa que Deus deixou isso pra gente, né? E de pregar o evangelho para toda criatura. É como se Deus não soubesse que ele tem que ir lá. Claro que ele tem que ir lá, mas ele nos deu perna, disposição e nos chamou para isso. Então, se a gente está ali, nenhuma congregação, vamos orar por nossa vida primeiramente, por nosso estado. E outra coisa, a nossa oração, gente, Deus, ele primeiro, como eu falei, ele tem que ter um espaço em você. Primeiro, ele quer ter com você. Minha filha, venha cá. Meu filho, venha cá. Vamos conversar sobre você? O que é que eu quero com você dentro do seu lar também? Como é que está a sua família? Como é que está a sua... Vamos ter aqui agora um íntimo, nós dois, verdadeiramente íntimo, porque não tem intimidade, viu, gente? Intimidade também é outra coisa. Só dá se sobrar um tempinho. Se sobrar um tempinho, Deus, eu te dou esse tempo. Se não sobrar, tá a mesma coisa dentro de casa, viu, gente? Se sobrar, o que sobrar de você, você tá colocando dentro do teu lar. Eu tô aqui me referindo às mulheres. O que sobrar de mim é do filho, é do marido, é de Deus, só na hora de dormir.
E tá assim, viu, gente? Tá bem assim. Aí não entende por que a família tá bagunçada, porque nada dá certo, porque as pessoas não mudam, entra ano, sai ano, e as pessoas é o mesmo estado de inércia. Pior que o mundo, com a vida mais destruída que o povo que não conhece nem a Deus. E pior ainda, esse povo que não conhece a Deus ainda vai considerar a vida dele melhor do que a sua. Por que eu vou ir para a igreja, vou buscar quem? Deus? Aquele Deus ali daquela pessoa ali toda destruída, eu prefiro minha vida como é boa, em paz, e não sirva a ninguém. É esse Deus aí que você está prestando desserviço de apresentar para as outras pessoas. Porque assim como eu vi na pregação de hoje também, é melhor o seu testemunho de vida do que 40 palavras saídas da sua boca, gente. Tem gente que ia pregar a palavra de Deus melhor com a vida se ficasse com a boca calada e nunca dissesse que é crente. E que o mundo nunca soubesse disso. Porque crente todo mundo é, né? Eu quero ver ter um relacionamento com Deus, tamanho que a vida da pessoa, ela transpire, ela emane o nosso Senhor Jesus Cristo, que é isso que o mundo está precisando, de bons exemplos, de família que realmente existe, porque o mundo está dizendo que a família é um ministério falido. A igreja está tomando isso como uma verdade e está se conformando com a família destruída. Porque é melhor você se conformar porque é assim mesmo, do que você seguir o padrão de Deus e consertar aquilo que está quebrado. E para consertar, minhas irmãs, minhas queridas, vai dar trabalho, mas comece. Inicia aí, vá do início aí, trabalhe a fé. Quando você colocar, minha irmã, na cabeça que o ministério de Maria foi Jesus e você entender isso ao pé da letra, que Maria verdadeiramente renunciou, porque você acha que Maria não tinha planos na vida dela? Não, claro que tinha. Tinha planos de casar, tinha planos de tudo isso. Agora, de carregar aquele que ia ser o salvador da nação, você já pensou que responsabilidade foi na vida de Maria? Porque a gente só pega aquele texto, né, e lê muito raso. Se você for no profundo, minha irmã, você vai ver o quanto tempo você perdeu de ser uma mulher virtuosa como Maria foi, corajosa, abraçando um ministério confiado por Deus, com fé. Porque tudo que a gente faz para o Senhor, se a gente não for colocar fé, a gente não consegue fazer nada. E sem Cristo, pior. E é fácil? É claro que não é. Mas hoje ninguém quer passar a dificuldade, ninguém quer passar aperto, ninguém quer passar nada. Estão chamando isso de sacrifício. Paulo não quer renunciar à sua vida particular para poder cuidar do ministério que Deus confiou, que é seu filho, e estão chamando de renúncia. Eu renunciei à minha vida. Que vida? O pecado que você tinha e a porcaria de vida que você tinha antes? Essa renúncia aí é fácil, porque nem quem está lá quer estar lá. Agora não consegue sair. Aprove a Deus um dia, ouvir o chamado do Senhor e caminhar na verdade. Mas é aquilo ali que você chama de renúncia. Renúncia não é isso não, filho. A graça que Deus te deu quando te libertou daquelas porcaria ali ainda não é renúncia. Renúncia é a mente que você vai trazer de lá e que vai ter que ser transformada pelo Espírito de Deus. Renúncia é você foi uma mulher ali que trabalhou, que sempre sustentou a casa, que sempre teve de tudo, fez faculdade, está fazendo faculdade. Eu quero ver você se converter e entender o papel de Maria no ministério que Deus confiou a ela. E como Maria, você renunciar a todas essas coisas, o eu, tudo o meu, o para mim, e viver só para o propósito que Deus te confiou. Será que é fácil isso? Não é. Não é. E isso é sacrifício, isso é renúncia. Isso é viver o propósito de Deus. Porque em nenhum momento da Bíblia você vai ver facilidade na vida de seu ninguém que foi chamado por Deus. Mas hoje em dia todo mundo quer cargo, todo mundo quer estar à frente de ministério, porque hoje em dia é oba-oba. Hoje em dia não é sacrifício. Então que a gente acorde a tempo e que Deus ele venha nos dar graça para a gente ser verdadeiramente soldados corajosos e que vivam pela fé e não pela força do seu braço. Você está chamando isso ou de dom ou de renúncia. Não é, viu? Vida destruída dentro do lar não é Deus que está atuando. Quem está atuando ali é o espírito da mentira, da bagunça. Quem gosta de bagunça é Satanás. Então quem é que está imperando dentro do teu lar?
Acordem, gente, tá bom? E que Jesus abençoe a vida de vocês. Beijo a todos.